Agora a guerra entre Israel e o Hamas. A ONU decidiu suspender a entrega de ajuda humanitária noturna em Gaza. A medida foi tomada por questão de segurança, depois da morte de 7 trabalhadores humanitários vítimas de um ataque israelense. Os Estados Unidos pediram uma investigação rápida sobre o caso e, pressionado sobre a condução da guerra, o premier Benjamin Netanyahu está com o cargo ameaçado. Líderes da oposição pediram eleições antecipadas no país. O anúncio foi feito por Benny Gantz, integrante-chave do Gabinete de Guerra de Israel. Golpe duro para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se vê pressionado dentro e fora do país. O líder israelense descartou eleições antecipadas várias vezes, depois de especialistas apontarem que ele seria derrotado no pleito. Benny Gantz, por outro lado, é o favorito para assumir o cargo, uma vez que seu partido lidera nas pesquisas de opinião mais recentes. Israel vive num sistema de parlamentarismo onde o poder legislativo fica a cargo do parlamento, o Knesset. Os integrantes do parlamento são eleitos a cada 4 anos em eleições gerais. O governo é formado pelo líder do partido, que garantir a maioria do parlamento. Netanyahu se vê também pressionado pelas famílias dos reféns que ainda estão sob o poder do Hamas em Gaza. Nesta quarta-feira, manifestantes invadiram uma sessão do parlamento com as mãos pintadas de amarelo e pedindo a libertação dos civis detidos. Um homem foi retirado à força pelos seguranças. Integrantes da oposição também protestaram junto aos parentes. Na comunidade internacional, o cerco também está se fechando para Netanyahu, depois que 7 trabalhadores da ONG Work Central Kitchen, que distribuíam comida às famílias de Gaza, foram mortos num ataque aéreo israelense durante uma missão humanitária. Ambulâncias carregando os corpos das vítimas deixaram a faixa de Gaza nesta quarta-feira. O caso gerou indignação e fortes reações de líderes mundiais. Os Estados Unidos exigiram uma rápida investigação sobre o caso. O líder da ONG disse que Israel atacou sistematicamente os agentes humanitários e acusou o exército israelense de ter como alvo os carros da organização. A declaração refuta a fala de Netanyahu de que a ação não foi intencional e que esse tipo de coisa acontece em tempos de guerra. A tragédia afetou as operações de ajuda em Gaza. A ONU suspendeu as missões noturnas, incluindo distribuição de alimentos, por pelo menos 48 horas. Um comboio marítimo que transportava mais de 240 toneladas de comida voltou ao Chipre. O auxílio não entregue fazia parte de uma remessa de 340 toneladas de ajuda. Enquanto isso, a crise humanitária se agrava cada vez mais em Gaza. O maior hospital da região está totalmente destruído. A Organização Mundial da Saúde diz que os pacientes precisam ser transferidos com urgência e alertou para um alto número de mortes no local. Lorival Santana, nosso analista internacional, já está aqui no nosso estúdio. Lorival, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos, nessa questão das eleições antecipadas, de um pedido ele é da oposição, Benny Gantz, mas faz parte do gabinete de emergência, de guerra, montado por Netanyahu. Te pergunto se os Estados Unidos apoiam esse pedido que Benny Gantz fez de uma eleição antecipada. Publicamente, a ideia foi lançada pelo Chuck Schumer, que é o líder da maioria democrata no Senado, e no dia seguinte o presidente Joe Biden disse que tinha sido um bom discurso. Schumer disse que Israel precisa realizar eleições, tirar Netanyahu do governo para não se tornar um Estado pária, entre outras coisas. Foi um discurso bastante contundente. E especificamente em relação ao Benny Gantz, antes desse discurso do Chuck Schumer, os secretários de Defesa e de Estado dos Estados Unidos haviam recebido o Benny Gantz, desautorizado pelo Benjamin Netanyahu, não foi acompanhado do embaixador de Israel em Washington, para discutir a ofensiva sobre Rafah e a condução dessa guerra. Biden e Netanyahu são desafetos há muito tempo. Netanyahu apoiou a eleição de Trump, ajudou na campanha de difamação contra a Hillary Clinton. Foi um emissário do Netanyahu que informou a um emissário do Trump que havia sido hackeado o banco de dados da campanha
da campanha de Hillary Clinton por hackers russos, com apoio de chineses. Israel estava envolvido nesse episódio. Essa parte da investigação do Robert Mueller foi apagada, foi omitida do público, mas posteriormente isso foi revelado. E por quê? Porque o Barack Obama, do qual Joe Biden era vice, fez um acordo com o Irã. O acordo nuclear com o Irã. Israel não perdoa os democratas por esse acordo, porque considera o Irã o seu maior inimigo. E essa era uma ameaça existencial para Israel na visão do Netanyahu. Então, depois disso, as relações ficaram muito ruins entre ambos, e o Donald Trump cumpriu toda a agenda que o Netanyahu queria. Rompeu o acordo com o Irã, mandou o seu cunhado, Jared Kushner, que é um ultra-ortodoxo que financia assentamentos na Cisjordânia, para ser o enviado do governo americano na questão árabe-israelense, uma visão totalmente enviesada pró-Israel. Então, Netanyahu aposta todas as suas fichas na reeleição do Trump e, por isso, quer prolongar e escalar essa guerra até novembro, até a eleição. É isso que o Benny Gantz quer evitar. Então, ele está dizendo, vamos fazer eleições em setembro, dá tempo de terminar essa guerra para o povo israelense se pronunciar. Então, as cartas estão sobre a mesa.